E aí, você lembra da lei seca? Quando que ela começou a vigorar no país? Vamos falar a respeito desse assunto. Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. Recentemente houve questionamentos a respeito da lei seca, de que no Brasil você não pode ingerir qualquer quantidade de álcool que você já é considerado um infrator. E principalmente fazendo um paradigma com alguns países que ainda permitem uma certa quantidade de álcool no sangue, né? De você ter ingerido uma certa quantidade, vamos dizer, de maneira civilizada, socialmente, como se diz. Mas como que foi a história disso no Brasil? Até a vigência do Código anterior, o Código Nacional de Trânsito, ou seja, até 21 de janeiro de 1998, eram permitidos 4 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 8 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,4 miligramas por litro de ar alveolar. Quando entrou em vigor o Código de Trânsito, baixou um pouquinho esse índice, essa alcoolemia, para 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas por litro de ar. Por que eu faço essa comparação em quantidade por litro de sangue e ar alveolar? Pelo seguinte, existe uma constante, pela lei de Henry, lei da química, de química, de que o ar alveolar tem 2 mil-avos do álcool que está na corrente sanguínea pela evaporação. Então, se eu disser que é permitido 6 decigramas de álcool por litro de sangue, eles equivalem a 0,3 miligramas, veja, eu dividi por 2 mil, 0,3 miligramas de álcool por litro de ar. Então essa que é assim que começou a vigorar em 98 o Código de Trânsito. Quando chegou em 2008, a proposta, inclusive, do deputado, era ex-diretor do Detran do Rio de Janeiro, Hugo Leal, foi o índice zero. E há uma lógica, pelo seguinte, você não sabe quanto que você tem no teu organismo de álcool quando você ingere, seja uma bebida fermentada, como uma cerveja, um chopp, seja uma bebida destilada ou qualquer outra natureza, que você vai ter que saber qual é a quantidade e em relação ao sangue que você tem no teu organismo, porque se é álcool por litro de sangue, vamos imaginar que uma pessoa que tem uma massa corporal de 130 quilos e outra pessoa que tenha 60 quilos, por exemplo, 65, metade, se elas ingerirem a mesma quantidade de álcool, a pessoa mais magra, com menos massa corporal, terá um índice de alcoolemia muito maior. Então, como você não tem um ponteiro na tua barriga, na tua testa, para saber a hora que você atingiu esse limite, ou que você carregue um etilômetro no bolso, para todo momento, como se fosse, por exemplo, a calibração de um pneu, de um veículo, você ficar toda hora calibrando para saber quando chegou no limite, até porque daria uma diferença pelo tempo que você consumiu em função do resquício que fica na mucosa bucal. Qual que é a certeza? Que se você não ingerir nenhuma quantidade de álcool, você estará totalmente livre de qualquer efeito do álcool na tua condição psicomotora. Então foi essa justamente a tese, de que a única certeza que eu tenho é que eu não tenho nenhuma quantidade ingerida de álcool para a condução do veículo. E a partir daí começou tomando esse nome, esse rótulo, de lei seca, a partir daí 11.708 de 2008, a lei, que fez a modificação. Daí, como que ficou a legislação? Se você estiver numa tolerância com equipamento etilômetro de 0,04 miligramas por litro de ar até 0,3 miligramas, você está numa infração de trânsito do artigo 165. Se você estiver acima desse índice de alcoolemia, além da infração administrativa do artigo 165, você também estará cometendo o crime do artigo 306 por ingerir bebida alcoólica na condução de veículo, ou seja, daí tem uma infração de trânsito e mais um crime. Então essa quantidade de 6 decigramas ou 0,3 miligramas, ela determina o momento que já está sendo praticado o crime de trânsito. E sendo feito o exame no etilômetro, tem que constar qual que é o aparelho, a aferição, etc., para que você saiba que aquele aparelho está apto a fazer essa medição como prova do cometimento da infração e até mesmo do crime. Então, fica esclarecida aí a nossa opinião e também em função de debates que sempre há a respeito da quantidade de álcool, se seria possível, como já foi
que fosse permitida uma quantidade socialmente aceitável, mas não há. No Brasil, passou desde 2008 a ser adotado o índice zero em relação à ingestão de álcool na condução de veículos. É isso aí. Até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.